Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, hoje, domingo, dia de reflexão livre, eu quero fazer um vídeo super rápido aqui, mas é um vídeo importantíssimo para a gente entender determinadas coisas na nossa vida. E eu quero usar exemplos muito práticos e muito simples, porque veja bem, quantas vezes eu falo assim, ó, gente, a gente tem que se reformular. A gente tem que se reformular a partir das experiências pelas quais nós passamos, a gente tem que se refazer, a gente tem que se reestruturar. Então, tá. Só que tem muita gente que, sabe, a pessoa pega essas palavras, eu tenho que me reformular, eu tenho que me reestruturar, eu tenho que me refazer, e parece que fica tudo muito perdido. Por isso que eu quero dar um exemplo muito prático, sabe? Um exemplo para elucidar, para jogar luz no que é teoria. E você vai ver que muitas vezes, através desses exemplos, a gente consegue entender muito melhor. Primeiro, vamos pegar o termo, né? Reformular. Nossa, eu preciso dar uma reformulada, sabe? Preciso, né, me refazer, me reformular. Vamos pegar fórmula, para depois a gente fazer o reformular. Vamos pegar o termo fórmula. O que é uma fórmula? Quem trabalha com fórmula são os químicos, os cientistas, vai fazer a fórmula de um determinado de uma determinada composição. Então, o que acontece? O cientista, ele usa da experiência, por isso que eles fazem os experimentos, certo? Então, ele pegou, né, um determinado elemento químico, por exemplo, misturou com outro elemento e aquela mistura, ele tinha uma intenção com aquilo, não é? Então eu misturo esse elemento com esse daqui, por quê? Porque eu quero chegar num outro elemento. É a fusão disso, eu tenho um objetivo com aquilo. Aí ele funde esses dois, ele mistura esses dois, faz as suas, né, experiências, mistura esses dois elementos e aí ele vê o resultado que ele chegou. E por vezes ele percebe que o resultado no qual ele chegou não é um resultado legal, né? Tá faltando alguma coisa, não atingiu o que ele imaginava. Então você vê, experiência, na filosofia, quando a gente diz que a pessoa trabalha com as experiências, os filósofos que falaram que o conhecimento nos vem através da experiência são chamados de filósofos empíricos. Trabalha com o empirismo, ou seja, eu trabalho a partir dos órgãos do sentido. A experiência é a partir dos órgãos dos sentidos: visão, audição, paladar, tato, olfato. Então, o cientista, ele misturou um elemento com outro elemento, só que não chegou naquele resultado que ele acreditava ou que ele queria que chegasse. E ele conseguiu constatar isso através dos órgãos do sentido, não é? Através da visão, vendo, através do tato, pegando, não tem a consistência que ele imaginava que fosse ter, e assim por diante, através do olfato, ou, não é? E tantas outras coisas que podem fazer com que a pessoa chegue à conclusão de que não conseguiu atingir o que ela queria. Então o cientista ele vai ter que reformular, ou seja, eu preciso mexer na fórmula ou na quantidade que se usa, então eu preciso mexer na forma também como eu estou misturando todas essas coisas para que eu possa ter, portanto, o resultado esperado. E dou um outro exemplo agora. Uma dona de casa, qualquer um de nós, sabe, que vai fazer um bolo ou que vai fazer uma receita. Vamos pegar o bolo. Tá lá na receita que eu tenho que usar 2 ovos, 2 xícaras de leite, tá? Uma colher de fermento, por exemplo. E aí você pega e você segue tudo aquilo ali. Você mistura esses elementos. E depois você percebe que o bolo não saiu como planejado. Seja por causa do sabor, olha lá, você está usando o seu paladar, os órgãos do sentido para você ver o resultado então daquela experiência.
através do seu paladar, através da sua visão. Através da sua visão, você viu, por exemplo, que o bolo não cresceu de jeito nenhum. E aí, então, a partir da análise, ou seja, a partir da experiência, você percebe o que precisa ser refeito, o que precisa ser reformulado. Você, a partir da análise daquela situação, você percebe, ah, tá, sabe por quê? Porque o meu forno, o problema está no forno. Eu vou ter que deixar menos, ou eu tenho que deixar mais, ou então, não, o problema é que eu coloquei muito fermento, né? A hora que eu, através do paladar, eu cheguei à conclusão que, mas sabe por quê? É por causa de muito fermento. Então, a próxima vez que eu vou fazer muito melhor, porque eu aprendi com a situação anterior. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida, quando eu falo da gente se reformular. É a gente mexer a partir das experiências vividas. O grande problema que eu vejo é que a gente passa por determinadas experiências que são frustrantes, que são traumáticas, e a gente fica debaixo delas. A gente não se reformula, a gente não se remodela. E por isso que depois a gente vai sofrendo e ficando sempre. É como se a dona de casa, ou eu ou você, a gente repetisse a mesma receita. Eu vou continuar usando os mesmos 2 ovos, as mesmas 2 xícaras de leite, o mesmo fermento em pó, o mesmo forno, da mesma maneira. Eu vou estar sempre tendo o mesmo resultado e vou continuar reclamando do bolo. Vou continuar reclamando que não tem o sabor que eu queria, mas eu não mexo, eu não reformulo, eu não penso, eu não tiro as lições a partir das experiências vividas para que eu possa ter uma nova experiência. Entende? E se aquela nova experiência não for legal, eu me reformulo a partir dela de novo. É aí que está a maravilha do viver humano. É aí que está a maravilha do reformular-se. É aí que está o devir de Heráclito, o vir a ser, tudo é movimento, a dinamicidade da vida, mas vai depender das nossas ações, vai depender de como a gente se orienta, vai depender de como a gente arregaça as mangas e do quanto a gente quer fazer. Porque tem gente que fica muito parado, e ficar parado você vai ficando acomodado, e aí você se transforma naquela pessoa que só reclama, mas não faz nada. É necessário que a gente faça, que a gente se reformule. Certo? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.